Olá, bom dia. Ei, amigos, bom dia. TN1 começando e a gente vai direto para o bairro Andorinhas, em Vitória, onde aconteceu um assassinato agora há pouco, lá na região de Mangue Seco. Quem está por lá é a repórter Suzy Faria, que já está aqui com a gente. Ô, Suzy, muito bom dia para você. Quais são as primeiras informações que você conseguiu colher aí no local do homicídio? Bom dia, George. Bom dia, Vanessa. E bom dia também, amigos do TN. Novamente estamos aqui na localidade de Andorinhas, onde um crime aconteceu por volta das 10h40 da manhã. O corpo ainda está ali, nessa região que liga os bairros de Mangue Seco, Santa Marta, Andorinhas, e por onde muitas vezes acontecem os ataques. Como a coisa ainda está bastante recente, a gente não tem informações ainda completas. As primeiras são de que esse rapaz se chamaria Arthur, seria de Andorinhas, estava passando por aqui quando foi abordado por aqueles que eles costumam chamar aí na linguagem, né? Inimigos. O rapaz foi assassinado com mais de 10 disparos, porque só daqui onde nós estamos para lá, contamos 10 cápsulas espalhadas no chão. Um desses tiros teria acertado o olho dele. A perícia, os investigadores da divisão de homicídios e também os policiais militares se encontram aqui no local. Estão também os investigadores da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória. Essa semana, desde domingo, nós estamos falando muito do bairro Andorinhas, exatamente por conta desta guerra que está acontecendo aqui e vitimando não apenas quem tem envolvimento com o tráfico, mas principalmente moradores. Como eu falei para vocês, o crime aconteceu antes das 11 horas da manhã e todo o aparato policial já está aqui para poder investigar o crime, George e Vanessa. As primeiras informações que nós tivemos e ainda vamos confirmar é que o rapaz que está aqui teria envolvimento com o tráfico. Mas, como eu disse, são as primeiras informações, o crime está muito recente, os investigadores estão lá buscando essa informação e daqui a pouquinho a gente vai conversar com eles para saber direitinho, certinho, o que de fato aconteceu e quem é essa vítima que morreu aqui. Lembrando que na segunda-feira nós já mostramos aí escolas fechadas por conta dos crimes que estão acontecendo aqui, dos tiroteios constantes. Moradores não gostam de falar, não gostam de se envolver, porque estão muito perto aqui daquelas outras pessoas envolvidas, mas já reclamaram com a nossa equipe. Por que as viaturas ficam do lado de fora se os problemas acontecem dentro do bairro? Uma sugestão aí para quem traça as estratégias, a logística da PM, mudar aí essa situação e dar mais segurança aos moradores e proteger os inocentes. George, Vanessa. Suzy, nos últimos dias a gente vem de fato falando sobre essa questão, né, da violência no bairro Andorinhas. Ontem, inclusive, a gente falou justamente sobre isso, né? As viaturas ficam no entorno ali na região, mas não ficam de fato dentro do bairro. E aí hoje acontece então um homicídio dentro da região, né, conhecida como Mangue Seco, dentro dessa região, e fica de fato esse questionamento. Suzy, você continua aqui com a gente porque você acompanhou, né, um outro caso hoje pela manhã que acabou com uma cena que choca, viu, gente? Olha essa imagem aí. Vidros, pneus, o caminhão foi destruído a golpes de alicate e também de machado. Você não está acreditando, não? Pois é, pode acreditar, amigo, porque todo esse estrago aí foi feito por um homem que estaria transtornado no bairro Central Carapina, na Serra. Pois é, e quem vai contar toda essa história pra gente é a Suzy Faria, que continua aqui com a gente. Suzy, você é rainha das notícias, inclusive o nosso grupo aqui de WhatsApp mudaram o nome do grupo, né, para Suzy News. Agora conta pra gente como é que foi esse dia de fúria aí, Suzy. Pois é, George, olha a situação. O cara bate no caminhão, fica irritado por conta da batida, joga um alicate que quebra completamente o vidro do carro, acertando até uma mulher que estava lá dentro, a filha do motorista. E sabe o que é pior? Não convencido de que era o suficiente, tenta ainda acertar o motorista com um machado. Não consegue, vai para cima do carro. Por sorte, o motorista não estava na hora. Mas vamos acompanhar a matéria que eu fui lá fazer e ouvi o motorista que passou por esse problema aí e teve coisa pior que o motorista agressor falou, hein? Vamos acompanhar na matéria. O acidente foi por volta das 8h30 da manhã na entrada do bairro Central Carapina, na BR-101, na Serra. O motorista do caminhão, de 56 anos, que não quer se identificar, contou que o trânsito estava lento, como agora. E um motorista que saía do bairro tentou entrar na via e bateu no caminhão dele. Considero uma reação absurda da pessoa. Uma pessoa dessa não pode estar normal, nem tampouco agindo como ser humano. Ele tem que conhecer as regras de trânsito.
Então, sem sombra de dúvida, eu estava na preferencial, que é essa rodovia aqui, quando o camarada tentou entrar na pista saindo do bairro Central Carapina ali. E eu só percebi que eu tinha arrancado o para-choque dele quando eu havia passado por ele. Mas o que o motorista do caminhão não esperava era a reação do outro, que desceu do carro e jogou um alicate, quebrando o para-brisa. Dentro da cabine estavam o motorista, a filha dele e um ajudante. Não satisfeito de ter usado um alicate para destruir o para-brisa do caminhão e até ferido a filha do motorista, o motorista do Gol saiu do local da batida e 5 minutos depois retornou usando um machado. Olha só a situação. O motorista do caminhão disse que o alvo seria ele. Como ele não estava aqui no local, o motorista do Gol usou o machado para destruir a cabine do caminhão. Atingiu aqui o paralamas, ali o pneu do carro fazendo aquele buraco e também deu uma machadada aqui, olha, na porta do caminhão. Agora, o que me resta é ver o que as autoridades vão fazer por mim, porque, para começar, eu estou num prejuízo e um cara desse eu considero que um psicopata não pode estar aí andando pela rua. A minha filha ficou ferida, não com gravidade, mas ficou ferida. E o ajudante? O ajudante saiu ileso. Eu também levei alguns cortes de vidro, mas foi coisa simples. Mas podia ter sido uma fatalidade, né? Se você ficou assustado com isso, imagina o que sentiu a filha do motorista ao ouvir o que o enfurecido agressor disse enquanto estava dando as machadadas no caminhão. Foi bem assustador, ele jogou um alicate que podia ter pegado na minha testa, quebrou vidro do carro, feriu a mão do meu pai. E saiu correndo depois e depois voltou com o machado, falando que ia beber o sangue do meu pai. Cadê o coroa? Eu quero beber o sangue dele, eu quero beber o sangue dele. Só que meu pai tinha ido na direção das duas mulheres para ver onde que elas iam fugir. Depois de ter causado esse tumulto, toda a confusão, o motorista agressor fugiu com destino ignorado. A família pede ajuda para encontrá-lo. Eu acho que acidentes, eles podem acontecer, a palavra já fala acidente, a gente não está esperando por isso. E não é assim que se resolve as coisas. Então, assim, a pessoa pode ter fugido, pode, mas essa pessoa será localizada porque cada pessoa tem que ser responsável pelas suas atitudes. Quase matou meu pai, quase matou a minha irmã, destruiu um patrimônio que é o único meio dele de sustento e de trabalho. O veículo que se envolveu no acidente também saiu avariado. Na colisão, arrancou o para-choque dele, então o carro dele está com a frente danificada. É um Gol bola, geração 3 de cor dourada. Essa é a colaboração aí de algum vizinho, algum dono de oficina. Se esse carro entrar na sua oficina, liga para a polícia e avisa que esse cara está envolvido numa ocorrência grave na rua, viu? George e Vanessa, eu acredito que vocês vão concordar comigo que nenhum tipo de acidente pode terminar desse jeito. Uma pessoa pegando um machado para destruir o bem de outra pessoa, até tentando contra a vida dele. Tudo se resolve na conversa, né? Mas parece que nesse caso aí, esse motorista não quis nenhum tipo de conversa. E vocês viram qual a tragédia que poderia se desenrolar desse crime? Algo muito grave. Ele ainda está desaparecido, a Polícia Rodoviária Federal chegou lá para poder pegar as informações, a Guarda Municipal da Serra também está empenhada nesse tipo de situação. Temos ainda uma outra Polícia Civil também está, enfim, para não deixar que um cara desse que se comporta de uma forma tão irresponsável continue solto. E imagina se daqui a pouco alguém passa na frente dele. Imagina o que ele pode fazer com essa pessoa se não gostar dessa atitude. Então, quem souber quem é essa pessoa que fez isso, por favor, denuncie a polícia, que ele precise se explicar, porque não foi uma batida de grande vulto para ele tomar uma atitude como essa. George e Vanessa. E nem se tivesse sido, né? Tem que ter o controle aí, né, gente? Exatamente, né? Até porque eu fiquei pensando aqui, gente, a filha estava falando, né, que o pai havia saído, tinha ido num outro local ali próximo para ver a situação e nesse momento o outro rapaz chegou com um machado. A gente fica se perguntando o que podia ter acontecido
se o pai dela estivesse ali no local no momento em que ele chegou com o machado. Então, essa intolerância no trânsito, ela não pode acontecer, né? É preciso ter mais paciência, é preciso ter gentileza, essas coisas acontecem, acidentes acontecem e nada se resolve na base da violência, né, George? Com certeza. Olha, Suzy, obrigada, viu, pelas suas informações. Qualquer atualização, inclusive, sobre esse caso que você acompanha agora, do homicídio, que aconteceu agora há pouco em Andorinhas, você volta a falar com a gente e daqui a pouquinho a gente te chama também para falar de um outro caso, né, meu amigo? Um pedreiro que acabou assassinado aí na frente dos filhos em Cariacica. Obrigada, Suzy. Valeu, Suzy. E olha, gente, aquela cena que a gente pede perdão por achar ridículo. O ladrão acuado foi se esconder, sabe onde? No túmulo. Isso mesmo. O cenário se passa no cemitério de Vila Velha. Depois de roubar o celular de uma mulher, o bandido correu para o cemitério. Ele tentou se disfarçar, tirando a camisa, se escondendo entre os túmulos, mas foi alcançado pela multidão que imobilizou o homem em cima da catatumba. Ele estava bem vivo, né? É mole, né, gente? Olha, a guarda de Vila Velha foi acionada e quando chegou lá no local teve um trabalhão para conter a população que estava enfurecida. A aglomeração no cemitério do centro de Vila Velha foi por causa de um ladrão. O bandido causou um verdadeiro rebuliço na tarde desta terça-feira depois de roubar o celular de uma mulher. Ele tentou se esconder deitado em um dos túmulos, mas foi detido por populares. Fica aí, bota ela aqui, bota ela aqui, bota ela aqui. Bota ela aqui. Bota ela aqui, ó. Tá junto, ela sai fora, tá vendo? Ia sair fora. Ia sair fora. A vítima contou para a guarda que estava ao lado de fora de uma loja da Avenida Jerônimo Monteiro quando o ladrão chegou e tomou o celular dela. A primeira atitude da mulher foi correr atrás do bandido e por isso ele resolveu tentar se esconder aqui dentro do cemitério. Ele tentou disfarçar. Após efetuar o roubo, ele retirou a camisa, né, transitou por algumas ruas, se escondeu dentro do cemitério e retirou a camisa escondendo o celular por baixo da camisa. Encostou próximo e vimos um tumulto de pessoas também dentro do cemitério, já com o suspeito, a vítima e a mulher que se encontrava com o suspeito. O suspeito ele efetuou o assalto sozinho, mas ele pulou para dentro do cemitério, escondeu o celular da vítima junto a essa mulher. O ladrão usava uma arma falsa. Segundo os agentes, os cemitérios estão virando locais de esconderijos para os ladrões. A gente tem muita denúncia, Força de Segurança, Polícia Militar, Guarda Municipal tem recebido muita denúncia de pessoas traficando em cemitérios, escondendo produto de furto e roubo. Isso é lamentável, mas hoje, felizmente, para as forças de segurança e para a sociedade de bem, esse cidadão não logrou êxito, né, esse suspeito. O suspeito e a mulher que estava com ele foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha. Ele não foi identificado porque estava sem documentos, mas já é conhecido da Polícia Civil. Não conseguimos localizar nenhum registro dele no sistema, embora um colega da Polícia Civil aqui da Regional reconheceu como um indivíduo que já esteve por aqui, só que sem dados suficientes fica difícil, né, as forças de segurança identificar o cidadão. A mulher foi ouvida e liberada porque nada contra ela foi provado. Já o homem foi autuado em flagrante e levado para um presídio. Olha, gente, uma padaria em Vitória nem foi inaugurada, mas já foi alvo de bandidos, é isso mesmo. Eles chegam em um carro e ficam conversando perto do veículo antes de se dividirem para agir. A padaria fica em Santa Cecília e seria inaugurada hoje. Pois é, gente, a gente vê aí o cartaz, não é, que os donos colocaram. Estava escrito nesse cartaz aí, está escrito, ó, por motivo de assalto, não abriremos nesta quarta-feira. A expectativa, claro, você vai inaugurar um novo comércio, é muito grande, não é? E a inauguração seria hoje, mas por causa desse crime, o evento teve que ser adiado. Vamos ver na reportagem. As imagens da câmera de segurança mostram os bandidos parados em uma rua. Um está do lado de fora do carro conversando com o motorista. Logo, um dos suspeitos que está no banco de trás sai do carro e atravessa a rua. Em seguida, o outro segue em direção à calçada. Um terceiro indivíduo desce do carro e também segue pela mesma direção. Estavam indo realizar um assalto a uma padaria que fica logo em frente. O assalto aconteceu nessa padaria que fica aqui no bairro Santa Cecília, em Vitória, ontem por volta de 8 horas da noite.
Nós conversamos com o dono da padaria, mas por segurança ele preferiu não gravar entrevista. Mas relatou para a nossa equipe que lá dentro estavam funcionários e amigos que ajudavam na organização da padaria, porque ela iria inaugurar hoje, se não fosse por esse acontecido. Durante o assalto, um dos criminosos que estava armado chegou a tirar uma das balas de dentro da arma para mostrar que não estavam brincando sobre o assalto. Daqui levaram 7 celulares, o carro do dono da padaria e um notebook. Um boletim de ocorrência foi registrado e logo depois o carro roubado pelos criminosos foi encontrado pela polícia no bairro da Penha. Um parente de um dos sócios da padaria fala da tristeza que é ver o comércio ser assaltado na véspera da inauguração. Muita pena, com muita dor no peito, no coração, porque eles se esforçaram muito para fazer melhorias na padaria, para atender melhor o bairro, e eles nem chegaram a abrir as portas da padaria, eles estavam arrumando ainda a padaria, tá? E já aconteceu o assalto com eles arrumando a padaria, nem abertas as portas, deu tempo de abrir as portas. Há 2 semanas invadiram 4 casas na mesma noite. Aqui no bairro, principalmente na parte alta do bairro, todos os dias estão assaltando, roubando de moto, de carro, a pé, de qualquer jeito. De acordo com o morador, falta uma cobertura mais estratégica da polícia no bairro. Quando começa a acontecer roubo, assalto no bairro, a polícia passa aqui uma semana, aí depois abandona o bairro outra vez. Pelo amor de Deus, né, gente? A padaria ia inaugurar hoje, não inaugurou porque já foi alvo de bandidos. O comerciante não tem 1 minuto de paz. Olha, a PM disse que faz o policiamento, tá? No bairro Santa Cecília e conta sempre com a população para que uma viatura seja acionada imediatamente em casos de suspeita de ocorrência em andamento. Olha, a Suzy já está aqui na tela, ela está lá na região de Mangue Seco, onde aconteceu um assassinato agora há pouquinho, mas ela também vai trazer informações sobre outros crimes. Um deles foi um pedreiro que foi assassinado na frente dos filhos, Suzy. Aonde aconteceu isso? Boa tarde agora. Boa tarde, George. Esse crime aconteceu no bairro de Nova Esperança, em Cariacica, ontem à noite. Foi numa área dentro da própria casa do pedreiro, onde dentro da residência estavam a mulher e os 2 filhos. Ele estava do lado de fora. E acredita que tudo isso aconteceu com as crianças e a família dele dentro de casa? O tiro estava comendo na rua, muitos moradores desesperados. E acredita, ele teve que tentar ajuda dentro de casa e morreu aí na frente dos filhos e da esposa. Vamos ver a matéria. O crime aconteceu cedo, por volta das 7 horas da noite de terça-feira, nesta casa que fica no bairro de Nova Esperança, em Cariacica. O alvo era um pedreiro, Ramon Souza de Lima, de 30 anos, dono da residência. O crime teria o envolvimento de no mínimo 10 pessoas. Foram tantos disparos que teve morador que se trancou no banheiro. Estava fazendo a janta com meu irmão, que tinha acabado de chegar do trabalho. Quando a gente ouviu os tiros, eu estava indo para casa do meu namorado, aí ele se escondeu rapidamente no banheiro, porque qualquer um pode ser vítima, mesmo não sendo envolvido. Ele ficou assustado e foi pro banheiro. E eu apaguei as luzes, desliguei a televisão para não identificar alguma luz acesa e invadir a casa. Fiquei com muito medo, eu e meu irmão, e a gente ficou muito quietinho. Minha tia, que mora do nosso lado, ligou, falou pra gente poder ficar quieto, se esconder. De acordo com as testemunhas, Ramon e uma adolescente estavam usando drogas aqui no quintal da casa dele, quando foram abordados por 10 homens. A menina conseguiu se safar e por um detalhe, um deles, ao visualizar a adolescente, disse que não era ela. Foi retirada do local, puxada pelos cabelos. Já Ramon não teve a mesma sorte. Vários disparos foram feitos contra ele. Ele foi deixado ali. Os homens pensaram que ele estivesse morto, mas ele, mesmo ferido, conseguiu se levantar, rodear a casa toda para pedir ajuda à mulher. Enquanto quem mora ao redor se escondia do modo que podia, pelo medo, dentro da casa de Ramon estavam a mulher e os filhos. O pedreiro conseguiu entrar na casa, mas sem forças caiu perto do sofá, levou um tiro no pescoço e não resistiu. Vendo toda essa cena, estavam a mulher e os 2 filhos do casal, de 3 e 7 anos. Eles nada puderam fazer. O SAMU foi chamado, mas Ramon já estava morto.
De acordo com informações, tiroteios e ataques acontecem quase todos os dias nesta região. É a briga entre gangues rivais. Desse lado onde estamos é Nova Esperança. Do outro lado, Nova Rosa da Penha. Ramon teria sido morto porque era usuário de drogas e também convivia com algumas pessoas relacionadas ao tráfico. Mas vejam, tão logo o crime aconteceu, a Polícia Militar recebeu a informação de que os assassinos estariam dentro de uma mata próxima, bem dentro de Nova Rosa da Penha. Feita uma varredura no local, os policiais conseguiram surpreender o bando. Das 6 pessoas que estavam dentro da mata, 2 foram pegas. 2 adolescentes de 17 anos. Armas, drogas e até munição do Exército foram apreendidas. As armas serão encaminhadas para a balística para saber se os apreendidos tiveram relação com o crime. Imagina só, George e Vanessa, os 2 filhos do casal de 3 e 7 anos, a esposa, vendo o pai e o marido morrer bem na frente deles. Fora a dificuldade que eles tiveram com os diversos disparos que foram feitos do lado de fora da casa, sem saber o que estava acontecendo. E aí, como vocês já viram, nós ficamos sabendo lá em Nova Esperança que uma adolescente estava com esse rapaz e foi aí salva, né? Não era a pessoa que eles estavam querendo, por isso também não foi assassinada junto com o pedreiro. Aqui em Andorinhas, como vocês estão vendo, olha, o corpo do rapaz já está sendo retirado daqui. Ele foi identificado como Arthur Alexandre Coutinho, de 19 anos de idade, o Leco, e pode ter relação com o que aconteceu lá em segunda-feira. Lembra quando nós mostramos que as escolas estavam todas fechadas e que uma outra pessoa chegou a ser ferido também? Pois é, isso aqui pode ter sido o mesmo ataque, sem problemas nenhum. Quer dizer, tem uma condição de estar envolvida com isso daqui, entendeu? Então agora esse rapaz está saindo daqui, o pessoal da Divisão de Homicídios de Vitória e também do plantão da DHPP estão aqui mostrando isso, olha, tentando levantar informações que possam esclarecer o que aconteceu com esse rapaz. Infelizmente, é mais uma vítima dessa guerra que está acontecendo aqui em Andorinhas, Mangue Seco, Tararé, e que acaba vitimando diversas pessoas, inclusive pessoas inocentes. Nós vamos mostrar uma coisa para vocês aqui, Rony, vem comigo. Na semana passada, ou melhor, já há algum tempo, o último ataque que aconteceu aqui foi perto dessa quadra, onde tinham muitas crianças brincando. E o risco de acontecer, de pegar uma criança, mais um inocente, foi muito grande. Lembra que ontem nós falamos que as pessoas aqui estão revoltadas com essa logística que a PM institui no bairro, que as 2 viaturas ficam lá fora, quando tudo acontece aqui dentro? Pois é, as pessoas fora das câmeras falam porque tem medo de represália aqui dentro do bairro. E elas cobram exatamente isso. Vamos andar mais um pouco, Rony? Elas cobram o seguinte: por que as viaturas ficam lá do lado de fora, se é nesse trecho aqui, ó, que liga o bairro de Mangue Seco, que liga o bairro de Santa Marta, que os crimes acontecem, que as pessoas chegam, que todo o ataque vem acontecendo. Então, por quê? O maior questionamento que nós tivemos aqui no bairro foi exatamente esse. Por que as viaturas ficam do lado de fora se os ataques são do lado de dentro? Uma pergunta aí que a polícia pode responder. E outra coisa, quando a gente estava vindo aqui para o Mangue Seco, nós passamos pela escola Isaura, que nós estávamos ontem mostrando por que a escola estava fechada, por que as aulas eram remotas, e encontramos assim várias viaturas. Parece que lá ainda não tem aula, viu? George e Vanessa, lá ainda as aulas estão suspensas e motivo mais do que justo, né? Os tiroteios não pararam de acontecer, apesar da gente ter mostrado aí, apesar da gente ter falado do desespero dessas pessoas por conta dos tiros, que elas não podem sair e se sair, correm o risco aí de virar mais uma vítima inocente nessa guerra tola envolvendo aí o tráfico de drogas. George, Vanessa? É isso aí, Suzy. Inclusive, de fato, tá? A Escola Isaura, ela está com ensino remoto ainda, permanece com ensino remoto, isso por conta dos tiroteios que vem acontecendo na região. De fato, é um perigo muito grande para as crianças, também para os familiares que vão levar essas crianças até a escola.
Então não tem como mesmo, né, Georgia? Suzy, obrigada pelas suas informações. Pois é, mas a Suzy, antes de sair, tem informações também sobre um assassinato que aconteceu numa fazenda, né, Suzy? Foi em Cariacica esse assassinato? Pois é, Georgia, a gente sabe que esse rapaz que foi morto lá, o Matheus, tinha saído de casa. A mãe não sabia para onde ele tinha ido, ele tem 19 anos de idade. E parece que ele comentou com a mãe que estava sendo ameaçado de morte por alguma pessoa, por um traficante, mas ainda não sabem quem. Ele falou isso para a mãe e saiu. Parece que os tiros foram ouvidos de manhã, mas o corpo dele só foi encontrado no final da tarde, lá em Novo Brasil, que fica perto ali de Roda d'Água, Vista Dourada. E aí agora vai ser uma investigação para Cariacica, meu amigo, para saber por que motivo esse rapaz foi assassinado. Vanessa, George. Valeu, Suzy. Obrigado aí pelas suas informações. Qualquer novidade pode chamar a gente. Olha, os suspeitos são detidos dentro da antiga pedreira do bairro Joana d'Arc, em Vitória. A operação para pegar os dois rapazes precisou de apoio do helicóptero do Notaer. Os ocupantes da aeronave viram os suspeitos tentando se esconder numa área de mata. Pois é, com as coordenadas das viaturas em terra firme, os rapazes então foram pegos. Eles estavam armados com uma pistola. A movimentação da polícia chamou a atenção de quem passava pela rodovia Serafim Derenze em Vitória. Os militares da Força Tática entraram em confronto com criminosos armados na região da antiga pedreira do bairro Joana d'Arc. Eram pelo menos 4 bandidos e até o helicóptero da PM foi usado. Essa ocorrência começou durante um patrulhamento de rotina da Força Tática. Os militares foram recebidos a tiros por suspeitos. Eles conseguiram fugir por uma região de mata e, por isso, o Notaer foi acionado para dar apoio à ocorrência. De pronto, decolamos em apoio e conseguimos perceber 2 indivíduos em atitude suspeita que efetuavam disparos de arma de fogo contra os militares do 1º Batalhão. Do alto, os militares vasculharam toda a região. A tripulação localizou um dos suspeitos que estava escondido na mata. Os militares também encontraram com ele uma pistola 9mm e 2 carregadores com munição. A região onde aconteceram as prisões era uma área de difícil acesso e que isso só foi possível graças à interação entre o efetivo em solo do 1º Batalhão com a tripulação do Notaer. Um outro suspeito foi detido pela Força Tática. Ninguém ficou ferido na ocorrência e os 2 criminosos foram conduzidos à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória. Os rapazes foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio contra agente da lei e associação criminosa e foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana. O recado agora é para os moradores que tiveram problema com a água suja em Vitória. A Cesan vai ressarcir os prejuízos. As pessoas que tiveram que comprar água em carros-pipa ou pagar para a limpeza nos reservatórios de água poderão ser ressarcidos. Quem recebeu água barrenta foi orientado a descartá-la. O problema aconteceu depois das obras para melhorias na rede da Cesan. O serviço foi finalizado, mas a água estava chegando bem suja. Isso porque materiais que estavam retidos na tubulação acabaram se soltando. Para conseguir ressarcimento dos gastos, é preciso entrar na página da Cesan na internet. O endereço está aí na tela. Lá é só clicar na notícia sobre descarte de água para então ter acesso à carta e pedir o ressarcimento. Depois disso, a pessoa deve entrar em contato pelo atendimento eletrônico ou procurar a agência de atendimento mais próxima. E qualquer dúvida, é só ligar para o 115. Olha, gente, segue o julgamento dos réus no caso Milena Gotardi. É o 3º dia do júri. Quem acompanha o julgamento é o repórter Luciano Rosetti, que está ao vivo. Ô Luciano, boa tarde para você. Quais são as novidades de hoje? Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Vanessinha, amigo do TN. Boa tarde para todo mundo. Olha só, hoje é um dia, Jorge, cercado por expectativas, grandes expectativas, porque hoje serão ouvidas as 2 últimas testemunhas de acusação, que são o delegado Janderson Lube, que chefiou as investigações na época do crime, e também a oitiva do irmão de Milena Gotardi, Douglas. Agora presta depoimento o delegado Janderson Lube, um depoimento longo, né, já dura aí mais de 2 horas. Ele está contando detalhes a respeito dessas investigações. A gente preparou uma reportagem e vai mostrar para você agora todos os detalhes desse 3º dia de julgamento. Vamos ver.
Os réus chegaram ao fórum por volta de 8h40 da manhã e seguiram direto para os elevadores, acompanhados dos agentes de justiça. O terceiro dia do processo de julgamento do caso do assassinato da médica Milena Gotardi promete ser um dia intenso e de longos depoimentos. Para as testemunhas de acusação, restam apenas 2 oitivas: a do irmão de Milena, Douglas Gotardi, e a do delegado que coordenou as investigações, Janderson Lube, considerado como fundamental. O depoimento do delegado promete ser o mais extenso porque é rico em detalhes que tanto a acusação como a defesa precisam. Lembrando que o processo tem 16 volumes e mais de 5.000 páginas. É o que vai poder ter condições de trazer maiores elementos objetivos, diretos, no que diz respeito à participação de cada um dos acusados que estão respondendo à sanção penal. Até hoje, nós tivemos depoimentos periféricos, depoimentos de relacionamentos do Hilário, relacionamentos de pessoas, nenhum depoimento agudo, direto, objetivo. E vai ser a primeira oportunidade também, diante dos senhores jurados, de que as defesas também vão ter condição de questioná-los, de que ele possa esclarecer objetivamente quais são as provas e quais são as convicções, o que levou ele a indiciar todas essas pessoas. Precisamos ouvir as pessoas, ouvir o que eles têm a dizer, né, fazer nossas perguntas, ouvir as perguntas do Ministério Público, das outras defesas. Nada mais do que continuar seguindo o nosso trabalho com muita tranquilidade e serenidade. Ontem foram ouvidos a médica amiga de Milena, que foi testemunha ocular do crime, um investigador da Polícia Civil, a advogada que estava cuidando do processo de separação de Milena e Hilário e, por último, uma prima de Milena. Os 2 depoimentos de hoje vão no mesmo sentido de todos que foram colhidos até hoje. E esses depoimentos confirmam toda a prova produzida no processo, que o acusado Hilário, seu pai, contrataram os demais réus de modo a ceifar a vida de Milena. Hilário não aceitava de forma nenhuma o fim do casamento, era um sociopata que não queria perder o seu objeto, de que achava que tinha posse. Muito bem, né? Esses são os detalhes a respeito desse terceiro dia de julgamento. E nós temos também alguns áudios que são importantes nesse processo todo que está acontecendo, né? O primeiro que a gente vai ouvir agora é que os sogros de Milena sabiam do comportamento agressivo de Hilário Frasson. Vamos ouvir. Vocês sabem disso que eu tive que ir no juiz pedir para sair de casa, para poupar as filhas de... Nossa, aqui, as netas de vocês? Alguém aguenta? Uma mulher aguenta isso? Olha para mim. É seu filho, mas olha a maldade no coração dele, que ele me queria a todo custo. Ele pegou, ele colocou no computador, que era um computador meu de trabalho, uma senha, e rastreou todas as minhas conversas de WhatsApp, todas as minhas conversas de celular. Eu andava na rua, achava que eu estava seguindo. Você sabe o que eu fiz para conseguir um advogado? Me disfarcei, tive que entrar no hospital, trocar de roupa. Ele via tudo. E o celular é um instrumento meu de trabalho. Ali tem mensagem de paciente que é confidencial. Ele fez isso. Que coisa, que situação, né? E nessa próxima gravação que nós vamos ouvir, Milena conta como ela se sentia depois do processo de separação. Vamos dar atenção, por favor. Depois que eu terminei com o Hilário, assim, realmente eu tô me sentindo muito bem. E eu consigo ver hoje o quanto que aquele relacionamento estava me fazendo mal, estava me privando, e eu estava mudando, não era mais aquela Milena que eu sempre fui, sabe? Então como que é bom a gente gostar da gente, assim, sabe? Eu tô passando muita dificuldade, tem hora que eu acho que, bicho, eu não vou conseguir, sabe? Tem hora que eu acho que eu não vou conseguir. Ele não tá ficando com as meninas, embora, assim, é o que eu falo, ele sempre foi um bom pai, sempre foi um bom pai, mas ele não tá ficando com as meninas. Mesmo com tudo isso, tá sendo muito bom, sabe? Eu vejo o olhinho super resolvida, conversa de boa sobre a separação, entendeu? Eu vejo que eu tomei a melhor decisão, sabe? Eu tô gostando de mim e é isso que eu quero. Sou eu e elas, cara, ele faz o que ele quiser da vida dele, sabe? Mas o melhor que eu posso fazer, eu vou fazer por elas e por mim.
Muito bem, que situação, né? E como eu disse agora há pouco, né, na primeira entrada ao vivo, hoje é um dia cercado por expectativas, porque grandes expectativas, na verdade, por causa dos depoimentos das duas últimas testemunhas de acusação. O delegado Janderson Lube presta depoimento nesse momento, um depoimento longo, já tem mais de 2 horas que ele está sendo ouvido, está respondendo a muitas perguntas, está dando muitos detalhes também do processo de investigação. Ele disse direitinho qual foi a participação de cada um dos 6 réus que são acusados aí, né, pela morte da Milena, e disse inclusive um detalhe na época que ele estava tomando os depoimentos, que durante o depoimento de Hilário Frasson ele se manteve assim, muito frio. Em boa parte do depoimento, Hilário Frasson se manteve frio, como se estivesse à parte, né, do que está acontecendo. Bom, depois que terminarem essas oitivas do Dr. Janderson, vão ser dadas início aí as oitivas do Douglas Gotardi, irmão de Milena. Depois que terminar o depoimento do Douglas, encerram-se aí todos os depoimentos das testemunhas de acusação. Logo depois vai ser dado início ao depoimento, né, as oitivas também vão ser dadas início às oitivas das testemunhas de defesa. Eram 19 testemunhas de defesa, 4 foram dispensadas pelos réus, inclusive, restando aí 15 testemunhas de defesa. 2 dessas testemunhas de defesa vão prestar seus depoimentos por videoconferência. A gente continua aqui acompanhando, né, Jorge e Vanessinha. Qualquer coisa, estaremos de volta aí. É isso aí, Luciano. Obrigada pelas suas informações. Hoje é um dia muito importante, né, nesse julgamento, que todo mundo está numa expectativa muito grande, né, para que tenha, de fato, um fim. E a gente continua acompanhando, então, durante a tarde, todas as oitivas, né, principalmente o irmão da Milena Gotardi, que será ouvido durante a tarde. É um fim com condenação, né? Parecia cliente, mas, gente, só parecia. O jovem chega, senta, pede informações sobre emplacamento de veículo. Usa o celular do funcionário para fazer uma ligação. Minutos depois, sai e volta com um comparsa. Armados, eles anunciam o assalto. Roubam celulares, dinheiro, carteira e o cordão do outro funcionário. A mulher, que já estava desconfiada, é obrigada a se levantar e todos são trancados no banheiro. A empresa de vistoria de veículos fica na rua Bom Pastor, em Campo Grande, Cariacica. Os bandidos conseguiram fugir. Quem tiver alguma informação desses suspeitos, ligue para o Disque Denúncia 181. Infância e juventude perdidas. Olha, um levantamento da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa mostra que um menor foi morto a cada 3 dias no Espírito Santo, de janeiro a julho deste ano. É um dado muito preocupante e quem vai falar com a gente sobre esse dado, também preparou uma matéria para a gente sobre isso, uma situação muito triste, é a repórter Kessia Neto, que já está aqui com a gente. Então, Kessia, muito boa tarde, minha amiga. Fala um pouquinho para a gente sobre esse levantamento, então, que foi realizado. Viu? Somente de janeiro a julho deste ano foram registradas 61 mortes de crianças e adolescentes aqui no Espírito Santo. A cidade que lidera estes números é Cariacica, onde de janeiro a julho foram 15 mortes envolvendo crianças e adolescentes. O que a gente precisa destacar é o seguinte: essas mortes, em sua maioria, estão ligadas aí à criminalidade. Mas quais são os fatores que levam essas crianças a serem aliciadas para o mundo do crime? São, às vezes, falta de estrutura familiar, falta de assistência religiosa e também a falta de oportunidade. Em contrapartida, aqui na Grande Vitória, existem instituições e até associações que ajudam essas crianças e também os seus familiares com relação a essa assistência social. Na manhã de hoje, eu conheci uma instituição localizada, inclusive, lá em Cariacica, cidade que lidera estes números. Eu preparei uma matéria, vamos acompanhar. Um levantamento da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e Políticas sobre Drogas da Assembleia Legislativa do Estado aponta que 61 crianças e adolescentes foram assassinadas somente no primeiro semestre deste ano. O deputado Danilo Baiense é quem preside o colegiado. Para ele, alguns fatores são responsáveis por estes números. O primeiro é a desestrutura familiar, né?
O pai que não educa o filho, que não dá atenção ao filho, porque muitas vezes o pai acha que educar o filho é só colocar no mundo. E isso, colocar no mundo é fácil, qualquer um faz. Mas educar realmente dá muito trabalho. Agora, o tráfico de drogas também tem sido responsável por muitas dessas mortes, porque é uma mão de obra barata e descartável. Nós temos também um outro fator, que é a falta de estrutura do Estado nesses locais. Ocupação desordenada do solo urbano, ela tem causado muito esse tipo de problema, porque você pega os bairros mais pobres, mais humildes, que não tem uma estrutura, não tem energia elétrica, não tem nada naqueles locais, então fica muito mais fácil para que o crime atue. Somente na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Vitória foram registradas cerca de 4.000 ocorrências em um período de 2 anos. Baiense destaca ainda a importância das denúncias. Em todo caso de violência contra criança e adolescente, que denunciem. Tem o Disque 100, que é muito fácil, as pessoas não são identificadas. Temos também o 181 e eu tenho colocado também o meu telefone particular à disposição da população, que é o 27 99969 0988. Os dados apontam que Cariacica é a cidade que lidera a violência contra crianças e adolescentes, com 15 casos registrados de janeiro a julho deste ano. Em seguida está o município da Serra, com 10 casos, Vila Velha com 5 casos, Linhares com 4 casos e Vitória com 3 casos. Este projeto aqui em Cariacica atende cerca de 5.600 pessoas. São crianças e adolescentes com idade entre 1 e 14 anos, além de suas famílias. Aqui eles têm uma educação integrada e aprendem inglês, Krav Maga, balé e ainda o reforço escolar. Fundada em 2015, a Associação Projeto Maltrapilho tem ajudado muitas famílias. Nós atendemos todas as pontas sociais, desde a população em situação de rua que já está na drogadição e morando em situação de rua, até as crianças que moram na comunidade expostas ao risco social, à vulnerabilidade da alimentação, ao risco do abandono escolar, mulheres vítimas de violência, e aí temos até cursos de profissionalização para integração no emprego. Além de todo o suporte de integração para as crianças e seus familiares, a associação também distribui cestas básicas. As crianças que chegaram aqui, elas foram expostas a um risco social tal que faltava alimentação, nutrição básica para a gente exercer nossas atividades. Então a gente criou o Maltrapilho Sem Fome, que atende hoje mais de 3.600 famílias na comunidade com alimentação para garantir que a gente possa dar continuidade nesse aprendizado integral. Pois é, vocês aí de casa acompanharam a matéria, né? Bem bacana o trabalho que essa instituição lá no município de Cariacica realiza, não somente com essas crianças, mas também com os seus familiares. Nossa equipe fez contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado e o secretário de Segurança, Coronel Alexandre Ramalho, nos enviou um material pertinente a este assunto. Vamos acompanhar. Lamentavelmente, esses jovens, na sua grande maioria, estão ligados ao tráfico de entorpecentes. Uma mão de obra barata, que no Brasil não fica preso, de filhos de famílias desestruturadas, abandono escolar, totalmente afastados de religião e sem uma perspectiva de futuro. O que nós precisamos é urgentemente tratar essas questões muito além das ações das polícias, pois nós temos trabalhado muito e esse não é o propósito de tratamento para esses menores. Precisamos de educação, de cursos que qualifiquem essa mão de obra para um futuro, para uma perspectiva do mercado de trabalho. Pois é, importante, né, este trabalho que essas instituições vêm realizando aqui, não somente na Grande Vitória, mas também em toda a região aqui do estado do Espírito Santo, né? São famílias, são crianças que muitas das vezes não têm ali, né, a instrução familiar que deveria, não têm a oportunidade que deveria, e essas instituições, elas chegam como um alicerce na vida não somente dessas crianças, mas também de seus familiares. Vanessa, George, volto com vocês. Exatamente isso, Kessia. É preciso, de fato, que tenha um trabalho social em volta dessas famílias, né, muitas vezes de vulnerabilidade social, para que possa resgatar essas crianças e esses jovens. A gente vai deixar um telefone aqui, gente, se você quiser ajudar
a associação. O contato é o 99311-3473. Vou repetir, anota aí. 99311-3473. Kessia, obrigada pelas suas informações. Valeu, Kessia, obrigado pelas informações. Olha, gente, vamos chamar a Suzy aqui de novo, porque ela tem uma informação quentíssima sobre um tiroteio em Cariacica. Ô, Suzy, como é que foi esse tiroteio em Cariacica? Tá apurando informações aí com a polícia? Pois é, George, a gente está aqui ao vivo, do lado de fora aqui do bairro Andorinhas. Está o subtenente Ramos aqui, que está naquela viatura ali, fazendo o PB aqui do lado de fora. E é exatamente aquilo que a gente já vinha questionando, inclusive com o comando e a CESP também da Polícia Militar, para saber por que a viatura fica aqui ao invés de estar lá dentro. Inclusive, antes de eu entrar, eu acho que vocês viram que a gente estava meio perdido aqui, uma senhora de um carrinho que vende coco na rua passou reclamando com a gente que eles não querem que a gente fale que a segurança está aqui, que a segurança tem que estar lá dentro. É claro que se eu tentar falar com o subtenente aqui, ele nem vai poder responder, porque isso é uma logística lá do seu comando, não é, subtenente? Verdade. A gente está aqui para dar segurança na entrada aqui. Agora, se passa lá dentro, a gente não está sabendo, entendeu? O ideal seria estar lá dentro, né? Na medida do possível, né? Até então aqui é 24 horas. O policiamento aqui, o PB aqui é 24 horas aqui parado, entendeu? Fazendo amenizar o problema, né? Pois é, enquanto o pessoal fica lá dentro do comando, deixando uma viatura da Polícia Militar do lado de fora aqui, lá dentro estão acontecendo os crimes que vocês acabaram de ver. E olha, uma informação importante, o Arthur Alexandre Coutinho, tudo bem, subtenente, muito obrigada. O Arthur Alexandre Coutinho, de 19 anos de idade, que vocês viram que foi assassinado agora, ele é amigo do Jean Vitor Bispo, que foi assassinado em Santo André, metralhado em Santo André na semana passada. Inclusive, ele estaria dividindo o apartamento com o Jean Bispo e foi assassinado hoje pela manhã. George e Vanessa, só para vocês terem uma ideia, de sexta-feira até hoje, só dos crimes que eu cobri aqui, já são 4 vítimas, 3 aqui de Andorinhas, uma lá de Itararé. Começou com o Jean Bispo em Santo André, em seguida veio o Felipe, que foi morto em Itararé no domingo. Depois veio aquela pessoa que nós falamos ontem, o seu Jocélio, conhecido como Bigode, que foi atingido no peito e, de acordo com os moradores, morreu na mesa de cirurgia, atingido perto da escola quando não teve aula. E hoje pela manhã, o Arthur Alexandre Coutinho, de 19 anos, também de Andorinhas. Essa senhora que passou aqui, ela chorou, ela está com medo. Ela fala que não pode sair para trabalhar, para colocar o carrinho dela de vender doces, de vender chiclete, coco, porque na hora que ela volta, tem vários homens armados no meio da rua. Ela não está tendo segurança. Ela se desesperou aqui, dizendo que a polícia não deve ficar de plantão aqui do lado de fora, como o próprio subtenente falou. A polícia tem que estar dentro do bairro para evitar que se matem e matem os outros. Fica a sugestão aí, melhor sugestão não, fica o apelo dos moradores para que a polícia mude essa logística e dê segurança a quem está lá dentro. Ontem o tenente Xavier, comentando comigo, George e Vanessa, falou que o pessoal fica aqui do lado de fora para evitar o que aconteça, toda aquela invasão na Avenida Leitão da Silva, que destruam carros, que depredem prédios. Só que se vocês verem é o seguinte, Leitão da Silva está lá embaixo, Andorinhas está aqui. É aqui que se precisa fazer o patrulhamento, lá dentro, não aqui do lado de fora. O que adianta a polícia ficar 24 horas ali se a gente acabou de vir da orla com uma pessoa morta lá dentro? É um pouco sem lógica, né? Fica então a sugestão para a CESP, para a PM, para evitar que mais mortes continuem acontecendo, tanto em Itararé quanto em Andorinhas. Agora, meu amigo, a projeção não é bonita. Tanto que nós acabamos de receber a informação que no bairro de Morrinhos, em Cariacica Sede, 2 pessoas foram baleadas. Seria a 3ª pessoa baleada naquele bairro em menos de 12 horas. Ontem, por volta de meia-noite e meia, um jovem de 17 anos foi atingido por uma bala perdida nas pernas
quando ele saía da casa da avó, de um churrasco, onde comemoravam a nova residência. Logo que ele saiu da casa, viu que tinha sido atingido, que tinha sido baleado. E hoje, muitas equipes que foram lá, inclusive o jornal A Tribuna, você pode ler essa matéria depois completa, inclusive no online, encontraram mais de 20 cápsulas no local, ou seja, teve um tiroteio intenso e ferrenho e que merece aí a atenção. E de acordo com alguns policiais que eu conversei, meus amigos, a situação vai ficar ainda mais difícil no mês de setembro. A projeção de mortes para esse mês é bem sinistra. George, Vanessa. Suzy, queria agradecer a sua participação, mas antes falar que a gente percebe aí, né, durante a sua narração, a sua revolta por essa situação dos carros de polícia não circularem dentro do bairro de Andorinhas, é também a nossa revolta e a revolta de todos os moradores que precisam dessa presença ali dentro para evitar os crimes que acontecem na região. Então, obrigado aí pela sua participação e também por todo o desabafo. Obrigado, Suzy. E até porque, né, George, às vezes as pessoas falam, a violência tomou conta daquele bairro. Mas ali naquele bairro moram pessoas de bem, né? Tem pessoas que compraram seus imóveis, que alugaram uma casa, que tem casa de familiares ali. Então, de fato, é preciso ter um olhar com mais carinho ali para aquela região. Os moradores estão precisando da presença mais efetiva da polícia. Olha, o TN1 vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver que pássaros foram apreendidos dentro de uma bolsa em um ônibus que seguia para o Nordeste. Tem concurso público para trabalhar no IEMA, hein, gente? O TN traz agendamento de vacinas contra a Covid-19. E o anúncio da terceira dose para idosos já a partir de 15 de setembro. Em 1 minuto a gente está de volta. A apreensão de pássaros na rodoviária de Viana. 30 aves foram encontradas dentro de uma bolsa no ônibus que saiu de São Paulo e seguia para Alagoas. Os pássaros são da espécie coleiro e canário. O coletivo passava por limpeza em Viana quando a sacola suspeita despertou a atenção dos funcionários. A guarda municipal do município foi chamada e fez a apreensão. As aves foram levadas para um instituto, onde recebem os cuidados necessários. Ninguém foi preso. Um motociclista morreu em um acidente na rodovia Serafim-Derenze, na altura do bairro Inhanguetá, em Vitória. A batida foi entre duas motos e um carro de passeio. Uma das vítimas ficou caída no acostamento. Chegou a receber atendimento do SAMU, mas não resistiu. O outro motociclista estava ferido, sentado, aguardando atendimento. Segundo informações de testemunhas, as motos teriam batido de frente e depois atingiram um carro. A vítima que morreu, ainda no local, morava perto de onde tudo aconteceu. Agora a gente muda de assunto para falar da pandemia da Covid-19. Em 24 horas, 15 pessoas perderam a vida por complicações da doença. No total, o painel Covid registra 12.160 mortes. Quase 558 mil casos confirmados da doença. Mais de 535 mil pessoas se recuperaram. A notícia boa, gente, é que o estado segue avançando na campanha de vacinação. 80% da população adulta do Espírito Santo já está vacinada com a primeira dose. São mais de 2.388.000 pessoas e mais de 1.140.000 pessoas que estão vacinadas com a segunda dose. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a aplicação da dose de reforço em idosos com mais de 80 anos. A terceira dose começa a ser aplicada a partir do dia 15 de setembro. Além dos idosos, o reforço também é para pessoas imunossuprimidas, que tomaram a segunda dose há pelo menos 6 meses. O imunizante escolhido para a terceira dose é o da Pfizer. Queiroga anunciou também que o intervalo entre as doses dos imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca devem diminuir de 12 para 8 semanas. Falando em vacinação, a Vanessa Calmon traz os detalhes para a gente sobre o agendamento. É isso aí, já tô com a minha colinha aqui, hoje o agendamento é rápido, Vitória já abriu o agendamento, gente, 10 da manhã e depois ao meio-dia para a segunda dose da vacina, mas à tarde tem agendamento previsto. Cariacica abre hoje às 2 da tarde, agendamento para o público de 18 anos ou mais e também para a segunda dose da AstraZeneca, da Coronavac e da Pfizer. Quem também tem agendamento previsto para hoje é Guarapari, que abre às 4h30 da tarde. Mas o agendamento de Guarapari é apenas para os profissionais da educação que precisam da segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer. São 400 vagas.
Olha só, a gente tem emprego. O Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o IEMA, vai abrir concurso público com 60 vagas para ensino médio, técnico e superior. Tem vaga para as áreas de ciências sociais, agronomia, engenharias mecânica, civil e química, geologia, oceanografia, entre outras. O salário inicial pode chegar a R$ 5.400. O concurso já foi autorizado pelo governo do estado. Ainda não há prazo para a abertura das inscrições. Quarta-feira, 25 de agosto de 2021, e você vai ver o que é destaque no jornal A Tribuna. 55 mil voltam hoje ao trabalho com salário e horário integral. Na foto principal, pescadores planejam distribuir mais 2 toneladas de pescado. Mergulhadores eram usados para esconder drogas em navios no estado. Fla conta com estreia de Andréas para vencer Grêmio. Estado anuncia concurso e já são mais de 1.800 vagas. E você ainda vai ver em destaque: mortes por vício em álcool voltam a aumentar. Vitória estuda liberar eventos só para vacinados. E para comprar antes da alta dos juros. Já começou o aniversário da Casa do Biscoito. São 17 anos e quem ganha o presente é você. A cada R$ 20 em compras, você ganha um cupom e concorre aos prêmios. São 80 mil em prêmios. Veja o regulamento. Serão 100 cartões na função débito da Casa do Biscoito, com R$ 600 para gastar como quiser e mais R$ 200 em vale-compras para você comprar os seus produtos preferidos em uma de nossas lojas mais próximas. Veja mais. Roda o VT. É aniversário da Casa do Biscoito. Já são 17 anos e quem ganha o presente é você. A cada R$ 20 em compras você ganha um cupom e concorre a prêmios. São 80 mil em prêmios. Veja o regulamento. Pelinha People, 99 centavos. Peoplezitos 3 por R$ 2,50. Cookies Visconti 4 por R$ 5,00. Pipoca Frank 40 gramas 3 por R$ 2,00. Recheado Balduco 4 por R$ 5,00. Biscoito de polvilho Líder de Minas 99 centavos. Aniversário Casa do Biscoito. Aqui quem ganha o presente é você. A loja tá linda, né? Aniversário Casa do Biscoito. Concorra até 80 mil em prêmios. Olha, gente, ele é fã de um surfista famoso e ele também, Vanessa, é fã do Batman. Daí veio o nome, Bruce, nome do surfista, e o Wayne do Bruce Wayne do Batman. Olha, gente, olha só, bem criativo. O Homem Morcego deu lugar ao Homem Mar. E o nosso Bruce está fazendo o maior sucesso na internet. George, o clipe dele na praia tá bombando. Estrelas do surf mundial, como Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, até mandaram um recado para ele, tá? A gente vai conhecer essa figura. Veja na reportagem de Kessia Neto. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua área, não. E como diz a música, hoje o nosso escritório é na praia. Então deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. E hoje a nossa pauta é assim, pé na areia, marzão, sol lindo, mas viemos até aqui para conhecer a história de um salva-vidas. Mas não é qualquer salva-vidas, não. Nós vamos conhecer a história do Rodrigo. Rodrigo, conta pra gente, que história é essa de você ter outra profissão? É isso aí. Além de ser salva-vidas, eu sou digital influencer. Olha aí, gente, que bacana. Vamos conhecer primeiro esse lado salva-vidas do Rodrigo? E lá vai Rodrigo ao encontro do mar. Salva-vidas há 10 anos, ele conta como surgiu a ideia de virar um digital influencer. Começou com uma brincadeira divertida entre os amigos em festa e também no WhatsApp, né? Em áudio, né? Bem assim, surreal, né? O clipe foi o responsável por deixar Rodrigo, ou melhor, Bruce Wayne, como é conhecido, famoso nas redes sociais. Energiza, vulcaniza, pra cima, vem pro Mac Mac. O vídeo foi gravado há cerca de um mês na praia de Itaparica, em Vila Velha. E em apenas 7 dias, chegou a mais de 20 mil visualizações. A música se chama A Gata Tá Mac, né?
MEC é uma gíria entre os jovens que significa tá tudo bem, tudo jóia, tudo legal, né? E o tema do clipe é tipo assim, na praia, alto astral, sorriso, brilho, saúde. Tem até medalhista brasileiro entrando na vibe e gravando vídeos em homenagem ao salva-vidas famosinho de Vila Velha. Gabriel Medina e Ítalo Ferreira deram seu recado. Fala, Bruce Wayne, passando aqui pra te mandar um abraço. E quando eu for aí, a gente faz o seu papel de monstro. Papel de monstro, tá bom? Tamo junto. Faz o papel de monstro, ou seja, fazer o seu melhor, carga TNT vulcânica, ânimo, energiza, sucesso, vai, pra cima. Rodrigo diz que tem o sonho de se tornar artista e afirma que, se isso acontecer, a função de salva-vidas ficará somente nas lembranças. Meu sonho, né? Com certeza, né? De eu conseguir, no caso, deslanchar como artista e showman, né? Um sonho mesmo. Tô até em busca de mais parceiros, de um investidor, né? Com isso eu consegui estar bombando cada vez mais na própria internet, né? E eu tenho fé que eu vou também conseguir deslanchar, né? Tanto num programa de TV e numa rádio forte, né? Em nome de Jesus, vamos que é sucesso. Sempre o seu melhor. Animado, clipe super bacana, alto astral, tudo para dar certo, né, Vanessa? Que legal, né, George? Eu fico pensando o seguinte, se o primeiro clipe já fez esse sucesso todo, já chamou a atenção de surfistas famosos, você imagina quando ele lançar um próximo, hein? Acho que ele consegue virar artista, hein, George? Com certeza, gente. Ó, para conhecer a história do nosso amigo Bruce, acesse o Instagram dele. E olha só o nome do Instagram, hein? Bruce Way, o Mito Oficial. Bruce Way, o Mito Oficial. Tá valendo, né? Com certeza. E o tempo, hein, George? Voltou a esquentar e o ar seco pode trazer 2 riscos. Doenças respiratórias e incêndio nas vegetações. O TN1 de volta e a gente fala que 2 incêndios foram registrados e atingiram grandes áreas de vegetação no sul e na região serrana do estado. Em Venda Nova do Imigrante, as chamas se alastraram rapidamente e queimaram essa área às margens da BR-262 em Venda Nova. Ninguém ficou ferido, mas por conta da fumaça, motoristas que passaram pela rodovia tiveram dificuldade de trafegar. O fogo começou no início da noite e foi controlado em pouco mais de 1 hora. No sul do estado, uma grande queimada. Olha só, o fogo teria começado perto do bairro Garagem e se alastrou, atingindo outros 4 bairros. Moradores acionaram os bombeiros para evitar que as chamas chegassem até as casas. Para combater os focos, militares contaram com a ajuda da Defesa Civil e de carros-pipa da Prefeitura. Cerca de 750 mil metros de vegetação foram queimados. E olha, gente, a explicação para esses incêndios pode estar na baixa umidade do ar. O Incaper emitiu um alerta para os próximos dias. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% na Grande Vitória. Em alguns pontos das regiões sul e serrana, pode ficar abaixo dos 20%, Vanessa. Jorge, sabe o que isso significa? É que o ar fica muito seco e pode trazer doenças respiratórias. A vegetação também fica muito vulnerável a incêndios e queimadas. O tempo hoje segue aberto em todo o Espírito Santo. O calor está mostrando a cara de novo. Em Vitória, a temperatura mínima de 17 graus e máxima de 31 graus. Você já está ficando com saudade do friozinho? Acho que ainda não, George. Eu passei muito frio, gente. Passei muito frio esses dias. Eu sou uma pessoa friorenta, então o calorzinho aquece meu coração. Eu também prefiro calor. É isso aí. Olha, o TN1 tá ficando por aqui. Uma ótima tarde para você. Hidrate-se, viu? Porque o tempo seco pode trazer doenças respiratórias. Exatamente, gente. Obrigado pela companhia, pela audiência e a gente espera amanhã.